de agosto, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul está completando 95 anos de fundação. Em celebração à data, a entidade apresentou durante sessão solene uma nova versão de seu site. Uma das novidades mais importantes do endereço eletrônico, segundo o presidente do Instituto, Miguel Frederico do Espírito Santo, é que a partir de agora o público passa a ter acesso a 368 exemplares do jornal O Exemplo, edições publicadas no período de outubro de 1920 a janeiro de 1930. Frederico destacou a importância da colaboração de João Batista Teixeira, engenheiro e diretor do Grupo Progresso de Comunicação, na realização do processo de digitalização do acervo. E para que nós pudéssemos concretizar esse objetivo, nós contamos com a inestimável colaboração do engenheiro João Batista Teixeira. O engenheiro João Batista Teixeira foi incansável em perseguir conosco esse objetivo. E ele, que já havia montado todo um sistema de digitalização, assumiu o encargo de realizar esse trabalho. E hoje, graças ao trabalho do engenheiro João Batista Teixeira, nós temos esse jornal digitalizado. Para a comunidade afro, essa data hoje é uma data muito importante porque hoje nós colocamos o jornal O Exemplo, digitalizado sob patrocínio do engenheiro João Batista Teixeira, do jornal O Progresso, de Montenegro, que significa o desvelamento de um momento importantíssimo da comunidade, da elite negra de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, um momento que transcorre de 1920 a 1930, em que o jornal foi dirigido por Dario de Bittencourt, professor da Faculdade de Direito, um dos fundadores da Ação Integralista Brasileira aqui no Estado e um homem de grande prestígio, de escola da sociedade rio-grandense, de origem afro-brasileira, um afrodescendente. Então, hoje, para a comunidade negra, significa a apresentação em nível nacional de uma mídia extremamente vigorosa dessa comunidade no Rio Grande do Sul, nessa década que nós falamos. Esse momento que acabamos de viver aqui no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul é um momento muito significativo, né, para a população negra brasileira, não apenas do Rio Grande do Sul, né? Porque o jornal O Exemplo, fundado em 1892, ou seja, 4 anos após a abolição da escravidão, né, e que durou até 1930, é um documento fundamental para a gente pensar um pouco mais a história da população negra no estado do Rio Grande do Sul a partir de uma outra perspectiva, né? Que não seja só aquela perspectiva que em geral remete apenas à escravidão, ao período da escravidão, né? Um período de muita dor, de muito sacrifício da população negra, né? Mas ao período posterior, né? E que, sem sombra de dúvida, há uma ligação entre os dois momentos, né, da escravidão e do pós-escravidão, porque muitos desses que fundaram o jornal O Exemplo nasceram durante a escravidão, né, mas que logo depois fundaram esse jornal, que é um jornal que traz uma série de aspectos, né, de sociabilidades, de cultura, de organização social e política dessa população, né, que vão nos dar condições, né, de pensar a história da população negra a partir de uma outra perspectiva. Que não seja, como eu disse há pouco, apenas a partir da perspectiva do sofrimento da população, né? Mas também a partir de uma construção de pessoas que eram intelectuais, né? Que eram advogados, que eram políticos, né? E que se tornaram pessoas de expressão na sociedade gaúcha, né? E que, por sua vez, também tinham ligações com pessoas de fora do estado e, inclusive, de outros países, como Estados Unidos, por exemplo, ou a própria África, que liam materiais que vinham de fora. Ou seja, o jornal O Exemplo, dos jornais que constitui o que a gente conhece como imprensa negra brasileira, é um documento fundamental para a história do negro no estado e no Brasil. Eu quero parabenizar o jornal, né, por se fazer presente num momento tão importante quanto esse para a historiografia do Rio Grande do Sul e do Brasil.
nós precisamos, né, historicamente, de ver a nossa história registrada, e não só registrada, mas contada, não é? De uma maneira mais contundente, e não só contundente, mas de uma maneira que realmente representando os fatos históricos, né? Nós sabemos que a historiografia, não é no Brasil, mas a historiografia em toda a história da humanidade, ela sempre é contada pelos vencedores, né? Os vencidos têm pouca voz na história. Então, o que ocorre, a importância desse fato hoje, né? É que os vencidos ainda não tinham sido colocados na história. Nós estamos começando agora a recontar a história do Brasil, né? A história do Brasil, nós sabemos, pelo menos é a visão nossa quilombista, de que ela não foi contada na sua dimensão sociológica, política, antropológica, né? A sociedade, a história do Brasil foi contada em parte, né? E, exatamente por ter sido contada em parte, é uma história inconclusa. E, sendo uma história inconclusa, redunda num país inconcluso. Se o país não sabe da sua própria história, não tem condições de ter uma avaliação completa dos seus fatos históricos, é um país que ainda não se concluiu, não é? Então, a nossa avaliação é essa. A importância desse momento é porque contar a história, retrazer a história de uma forma verídica, não é? Com fatos ocorridos e registrados e postos para que os estudiosos, os pesquisadores, possam ter uma fonte de referência, é extremamente importante e fundamental. O Brasil hoje vive a carência de uma história real.